Sabe quando a gente olha para um relatório de trading e parece que está em outra língua? Um monte de número, gráfico, um monte de termo complicado? Pois é, hoje a gente vai desmistificar isso de vez. Vamos pegar um relatório real da plataforma MetaTrader 5 e analisar juntos, linha por linha, para tudo fazer sentido. Bom, vamos direto ao que interessa. A primeira coisa que salta aos olhos é esse número aqui, um ganho total de mais de 14%. Um belo começo, né? E o que esse percentual significa em dinheiro de verdade? Mais de 3.600 dólares de lucro líquido. Aí o resultado fica bem mais palpável. Agora, o número que realmente faz a gente parar para pensar? 100%. Uma taxa de acerto perfeita. Nenhuma operação com prejuízo. A pergunta que fica é como é que isso é possível? Mas afinal, o que esses números, que parecem bons demais para ser verdade, realmente significam no contexto geral? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora, mergulhando nos detalhes do relatório. Vamos começar pelo começo, né? Pelos números principais. Pensa nessa primeira parte do relatório como se fosse o boletim da estratégia, aquele resumo geral, que já dá uma ideia da performance. E de onde vêm esses dados todos? Daqui, ó, da seção de resumo do relatório. É tipo a capa de um livro, sabe? É onde ficam as estatísticas mais importantes, que dão aquela primeira impressão sobre o desempenho da conta. Antes de mais nada, a gente precisa conhecer o cenário. O relatório mostra que a plataforma usada foi a MetaTrader 5, com um depósito inicial de 25 mil dólares. Ao todo, foram 28 operações, tudo em dólar. Esse é o nosso ponto de partida. Agora sim, vamos um pouco mais fundo para entender como esse lucro foi construído. Não adianta só olhar o número final, a gente tem que entender de onde ele veio. E essa tabela aqui detalha tudo. O lucro bruto, que é a soma de todas as operações que deram certo, foi de pouco mais de 3.600 dólares. Mas o ponto-chave, a informação mais maluca aqui, é o prejuízo bruto. Zero. Nenhum prejuízo. Aí tem um custo mínimo ali de swaps de 50 centavos, que resulta no lucro líquido final. Entender o tipo de operação que foi feita é essencial para a gente sacar qual era a estratégia por trás dos números. Foram apostas na alta do mercado ou na baixa? Olha, o gráfico aqui não deixa nenhuma dúvida. 75% das operações foram short, ou seja, de venda. Só 25% foram long de compra. Fica bem claro qual era a preferência da estratégia, né? Mas o que é uma operação short? Falando de um jeito bem simples, é uma aposta de que o preço de um ativo vai cair. Ou seja, a estratégia aqui estava totalmente focada em pegar os movimentos de baixa do mercado. E quando a gente compara o desempenho de cada tipo, a diferença é gritante. As 21 operações short não só foram a maioria, como também trouxeram quase todo o lucro. O lucro médio por operação de venda foi quase 3 vezes maior que o das operações de compra. Ok, já sabemos como foi o lucro e qual o tipo de operação. Mas em que exatamente essa estratégia operou? Vamos agora olhar para o ativo que foi negociado. E a resposta é surpreendentemente direta. Todas as 28 operações, sem nenhuma exceção, foram feitas em um único símbolo: XAUSD. Para quem não conhece, XAUSD é o código para o preço do ouro negociado em dólares. Ou seja, toda essa performance veio de operações que especulavam exclusivamente na variação do preço do ouro. Uma performance incrível, sem dúvida. Mas e o risco? Um bom relatório de trade não mostra só os ganhos. Ele também precisa mostrar as perdas potenciais que aconteceram no caminho. E a resposta do relatório sobre o risco é 0%. Esse é o drawdown máximo, um número que, de novo, parece perfeito demais. Mas o que é drawdown? É a medida da maior queda que o valor da conta sofreu a partir de um ponto máximo anterior. Basicamente, mede o tamanho do susto. Um drawdown de 0 significa que a conta nunca ficou negativa em relação a um pico anterior. É impressionante. E essa métrica de risco não é um número tirado do nada. Ela está bem aqui, ó, na seção de riscos do relatório. É aqui que a volatilidade e as possíveis perdas são medidas. E para reforçar essa ideia de risco zero, a tabela de performance consecutiva mostra isso. 28 vitórias seguidas e, como já era de se esperar, 0 derrotas consecutivas. Uma sequência impecável. Então, resumindo a ópera, um ganho de mais de 14%, taxa de acerto de 100% em 28 operações, a maioria apostando na queda do ouro, e tudo isso com risco, ou melhor, um drawdown máximo de 0. Um desempenho de cinema. E isso nos leva à pergunta final.
talvez a mais importante de todas. Com um desempenho tão perfeito, o que pode estar faltando num relatório como esse? Porque um relatório assim nem sempre conta a história toda. Por exemplo, qual foi o período de tempo? Uma semana de sorte é muito diferente de um ano de consistência. Qual foi a alavancagem usada? Ganhos altos podem às vezes esconder riscos gigantescos. São esses os detalhes que separam uma bela foto de um filme de sucesso.